Olá pessoal, vamos fazer uma aula bastante reduzida, né, sobre essa ferramenta Tiled, que é uma ferramenta para criação de mapas, na verdade de mapas ortográficos ou então 2D, né, ou então mapas 2,5D, projeções isométricas, né, utilizadas em jogos, foi muito utilizado na década de 90, né, no século passado, e por limitações dos computadores da época. Mas hoje em dia, né, como as pessoas já têm uma noção de que o importante de um jogo é ele ser divertido, então não necessariamente precisa ser um jogo 3D, um jogo totalmente utilizando recursos de computação gráfica bastante sofisticados. Então dá para fazer bons jogos e eu vou mostrar como fazer um deles, né? E começando com essa ferramenta Tiled. Então, basicamente, a gente vai fazer o básico dessa ferramenta e vamos tentar fazer um mapa um pouquinho mais simples do que esse que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Ou seja, a gente vai tentar fazer um mapa como esse aqui, um pouco mais simplificado, não sou artista, né? Só para a gente conhecer um pouco a ferramenta para que os alunos possam também utilizar nos seus projetos. Tá? Existem tutoriais do Tiled na internet, mas como essa ferramenta é bastante ativa, quer dizer, a ferramenta que é utilizada em diversos game engines, né, como o nosso caso, que vamos usar o libgdx, mas também é utilizado no Unity e tantos outros. Então essa ferramenta está sempre muito ativa, é uma ferramenta de referência para a construção desse tipo de mapas. E agora, infelizmente, ela peca muito pela documentação. Então tem esses tutoriais que existem na internet, a maioria deles, dos melhores, são em inglês, o que já é, às vezes, alguma dificuldade para o aluno. E também o fato de que são tutoriais com versões muito antigas, então já mudou bastante coisa. Então eu vou tentar, utilizando essa versão agora de março de 2022, mostrar para vocês como se faz isso. Esse material aqui eu vou pegar no opengameart.org, então é o material desse jogo Lost Garden, né? Então eu vou fazer o download aqui. E existe muito material, quer dizer, dá para se fazer bons jogos com esse material, muitos deles ou é material gratuito, ou de open source, ou então eles pedem uma contribuição que você pode fazer de $1, $10, etc., se você quiser utilizar comercialmente, e algo bastante razoável, né? Quer dizer, insisto, dá para fazer bons jogos, jogos bastante interessantes, né? E sem você precisar ter um investimento grande em computação gráfica 3D, porque, assim, a minha ideia é que se você vai fazer algo 3D, né, as pessoas querem algo que seja imersivo, que você mergulhe, que tenha uma sofisticação grande. Se você não tem uma condição financeira ou não tem uma equipe grande para poder fazer isso, os seus resultados serão capengas. Então, se você quis fazer alguma coisa com uma qualidade gráfica melhor e não vai conseguir, né? Então, acho mais interessante você usar recursos 2D, que é possível fazer alguma coisa que as pessoas já sabem que é algo que o objetivo do seu jogo é ser bom e não necessariamente ter um gráfico fora de série, né? Então, enfim. Mas você pode procurar também na internet pela palavra tile sheet, né, quer dizer, uma folha de ladrilhos, uma tradução ruim, né, e encontrar diversos desses materiais para poder fazer os seus jogos. Tá? Eu vou começar com uma folha dessas, que é pra gente que é essa do deserto, que ela é bastante simplesinha. Então aqui a gente tem um ladrilho 32 por 32, com um pixel, né, um espaço entre cada um dos ladrilhos. E aqui vamos usar a ferramenta para a gente poder ver isso funcionando finalmente, né? Bom,
Então, para executar, a gente executa aqui a ferramenta Tiled, né? E ao carregar, aqui eu estou começando o tutorial sem nada pronto, né? Então vamos criar um novo mapa. Então o mapa que eu sugiro para trabalhar em celular é um mapa ortogonal. O formato desse ladrilhado desse mapa, eu vou usar esse Base 64 num comprimido, né? Vou fazer de 200 ladrilhos por 200, ou seja, vai dar uma resolução de 6.400 por 3.200, que costuma ser maior do que a maioria dos celulares, então é um mapa que você pode navegar com o seu personagem, com o seu avatar, que vai ser bastante legal. Então estou fazendo aqui um tile size de 32 por 32, né? Então aqui já tem o mapa que ele criou, completamente vazio. Você pode ter o minimap dele, né, que você pode carregar. Então você pode clicar também no mapa e com a roda do mouse você aumentar ou diminuir, quer dizer, fazer zoom in ou zoom out, né? E com o mapa aqui você pode posicionar. Então aqui vamos reduzir e está aqui na tela. A segunda coisa que você precisa fazer é você colocar um tile set, quer dizer, pegar aqueles ladrilhos para poder compor o mapa. Então vamos imaginar aqui, ó, New Tile Set. Então vou escolher aquele mapa lá do deserto. Então tem lá o desert.png. Então vou deixar o nome aqui como desert mesmo. Só que ele é 32 por 32, só que ele tem uma margem de 1 pixel entre cada um dos ladrilhos, né? Não é muito comum acontecer isso, mas nesse caso aqui ele está colocando um por um. Tá? Então eu faço o save e ele já coloca lá, vou chamar isso aqui como desert mesmo. Então tá lá. Então observa que eu tenho o mapa, por enquanto ainda não salvei, e esse desert. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar por exemplo, marco aqui no mapa, aí eu posso pegar, vamos supor, esse ladrilho aqui dessa areia do deserto, e posso usar o balde, quer dizer, o Bucket Fill Tool, e aí preencher todos os ladrilhos com esse mesmo elemento. Tá vendo? Isso aqui se repete. É um mesmo ladrilho 200 por 100 vezes. Só que isso está muito uniforme. Tá? Normalmente, o que você vai querer é que eu tenha vamos chamar isso aqui de base, né? Vou chamar isso de ground, que vai ser a base do que eu estou fazendo. Talvez eu quisesse fazer alguma coisa com alguns outros elementos, alguns outros tiles, para poder ficar melhor. Então eu poderia marcar aqui um outro, ter essas plantinhas aqui também, né, esses cactos, e usar a mesma ferramenta de Flood Fill aqui. Só que se eu fizer isso, olha o que acontece. Eu vou ter isso, está bastante real, está bastante regular demais. Ou seja, então, normalmente, ou eu ia fazer isso tudo na mão, né? Então aqui podemos até apagar, vamos apagar isso aqui. Apagar, você pode marcar tudo e fazer o delete. Então eu poderia fazer o flood e colocar manualmente cada um dos elementos um a um, colocar aleatoriamente aqui. Aí eu marco esse outro. Só que fazer isso 200 vezes 100 vezes é muito tedioso e não fica muito legal. Então o que seria melhor fazer? É você ir lá para o mapa de ladrilhos e você marcar nas propriedades do ladrilho o seguinte.
tem um baixo percentual de probabilidade de cada um deles. Conferir aqui, ó, todos estão com 0,01% e o outro com 95%. Dou Ctrl S para salvar, volto lá. Vamos primeiro limpar tudo isso aqui. Vai usar a ferramenta Flood Fill. Então observa que agora está mais, o terreno está mais com esses elementos de forma mais aleatória. Fica bem melhor assim. Então posso salvar. E vou salvar isso aqui como sendo tutorial 2. Tá? Uma outra coisa que você pode fazer também é, por exemplo, eu posso marcar esse elemento aqui e ir lá nessa ferramenta e marcar. 1, 2, 3 vezes. Posso também selecionar aqui, copiar e colar, né? Copy. Depois fazer um edit paste. Mas é chato fazer um a um, porque se eu quisesse fazer isso aqui de uma outra forma, quer dizer, se quisesse alongar, teria que fazer isso de uma forma ruim, ou seja, eu teria que individualmente marcar os elementos. Por exemplo, eu poderia pegar essa parte aqui e ir ampliando para fazer esse muro aqui, essa estrutura de pedra. Mas isso é muito tedioso fazer esse tipo de coisa. Então existe uma ferramenta que é bastante interessante, que é a parte de terrenos, que você pode usar um outro recurso do Tiled para fazer isso. Então, por exemplo, mais uma vez, vou apagar aqui. E preencher com essa forma. Então vamos lá para os terrenos. Então vou lá novamente para o Tile Set. E aí eu vou dar um zoom nele com o Ctrl, rodinha do mouse. E vou marcar a seguinte estrutura. Eu marco aqui em terreno. Dou um mais aqui, ou seja, vou colocar um conjunto de terreno. E tem 3 tipos aqui. Esses, na documentação que existe na internet, ou seja, de tutoriais antigos, nas versões antigas, isso não aparecia. Então esses 2 primeiros aqui, eu ainda não sei usar. Então eu peço que vocês coloquem nos comentários, quem souber, que até contribui. Coloque as informações, como é que usa isso, tá? Porque isso não está nem documentado, quer dizer, não tem nenhum tutorial que eu tenha encontrado explicando sobre o uso desses 2. E o mais comum, o que tinha em versões anteriores, é esse Mixed Set. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou chamar isso aqui de Stone Wall, por exemplo. Um muro de pedras. Eu marco aqui. E aí eu vou ter o cuidado de fazer isso aqui. Ó. Vou marcar onde tem pedra. Que são os cantos. Isso aqui é bem interessante. Preencher.
E outra parte onde tem pedra é essa parte externa aqui, ó, é complementar. Normalmente os mapas de ladrilhos vêm com essa estrutura aqui. Esse tipo de estrutura. Então, feito isso, esse Stonewall, vou salvar, Ctrl S, e vou lá no tutorial. E agora eu posso pegar esse Stonewall e marcar aqui no meu modo de terreno, né? No pincel de terreno, e eu posso fazer isso, ó. E desenhando, que ele vai marcando, encontrando o que eu preciso. Então isso aqui para fazer uma trilha, um caminho, é perfeito. Se você usar o Ctrl, ele faz um pouco mais grosso, né? Se você quiser fazer algo assim, fica bem interessante. Da mesma forma, eu posso criar um outro aqui. Se eu quiser criar uma outra camada, por exemplo, um novo tile layer por cima, né? Superior. Eu posso vir aqui e criar um novo tile set. Eu vou aqui novamente no Desert. Vou criar mais um outro. Vou chamar isso aqui de tijolos. Vamos chamar isso aqui de brick wall. Uma parede de tijolos. Então marquei aqui da mesma forma. Marco aqui a parte onde tem os tijolos e no complemento dele mostro o contorno também. Aqui é bom você fazer isso com zoom, porque, por exemplo, se você errar e vier para cá, você vai desfazer, ele desfaz tudo. Então, com o zoom é mais difícil de você errar. Ah, errei. Então, vou colocar mais um. Só você fazer com calma no mouse e consegue produzir isso aqui. Então está pronto o brick wall. E agora eu posso ir lá para o meu tutorial. Agora tem os dois. Posso colocar o brick wall e fazer usando o Ctrl também. Observa que se eu quiser consertar aqui, também posso consertar. Enfim, isso aí é uma ferramenta e tanto para você construir os seus mapas. Mas, tendo mostrado a questão do flood fill, ou seja, você pintar a base e mostrar que você pode, com esses elementos, criar um pincel para desenhar elementos em cima do mapa, eu vou tentar fazer agora o mapa que eu quero fazer para utilizar lá no programa em Java, com o libgdx, e ver isso funcionando no celular. Então, com os conhecimentos que nós vimos nessa aula sobre o Tiled, a gente vai tentar fazer um mapa semelhante a esse, tá? Claro que bem mais simplificado, e colocar um avatar para percorrer esse caminho, percorrer o caminho que vamos construir no celular. E, quer dizer, isso já vai te dar uma boa ideia de como é fácil você construir um tipo de jogo, e eu vou dar algumas sugestões do que pode ser feito, tá? Fazer coisas realmente muito legais, e até jogos profissionais, utilizando essa ferramenta e esse material que é amplamente disponível na internet, e fazer os seus jogos. Peço a todos que, mesmo os que não são os meus alunos da Universidade Federal Fluminense, que deem um like nesse vídeo para que ele ganhe um alcance
para todo o Brasil ou para outros países de língua portuguesa, de forma que esse conhecimento seja disponibilizado até para quem não está na universidade, que isso é importante, isso ajuda a formar uma comunidade que queira trabalhar com jogos, e que a gente é bastante carente em relação a isso, né? Quer dizer, fica dependente de tutoriais estrangeiros, dependente de comprar coisas e não fazer coisas, né? Coisas legais.